Olá pessoal, no Recordar é Viver de hoje nós vamos relembrar esse vídeo que eu gravei com a estatística do Tesouro Direto até o dia 24 de setembro, em que eu falo o foco principal é a variação de preço, certo? Porque isso traz uma noção do risco, ou seja, quando eu compro determinado papel, eu vou estar correndo o risco de ver uma determinada oscilação de preço. Eu vou estar sujeito a uma probabilidade de oscilação de preço. E aí, com os dados de 2021, a gente tem uma base. Lembrando que estatística não adivinha futuro, mas a gente tem uma base de como são essas oscilações. Por quê? Porque os títulos têm um prazo finito, um prazo que acaba. Então, se eles têm um prazo que acaba, é possível a gente estimar essa variação para o futuro, certo? E é o que eu faço nesse vídeo. E esse vídeo, pessoal, essa recapitulação é muito importante porque faz um link muito forte para a gente entender exatamente o que os analistas enfim, a linguagem de mercado, né, quer dizer com relação risco-retorno nos títulos públicos, certo? A gente vai chegar no final desse vídeo, vai ter uma tabelinha com toda a variação de preço, e isso traduz muito bem o risco de marcação a mercado, certo? E aí o link com qual vídeo que a gente bateu bem nessa tecla, nesse conceito? Aquele vídeo que eu falo o melhor título no Tesouro Direto, que é uma pergunta, certo? Eles fazem uma análise lá e colocam alguns argumentos e disseram que o melhor título é o IPCA 26, certo? Isso aí pode ser verdade para alguns investidores, pode não ser para outros, tá? Mas que uma coisa certa é o título com menor risco para o retorno, tá? E o detalhe é que eu publiquei essa análise de risco-retorno pelo preço, que é esse númerozinho aqui embaixo, antes de sair essa matéria lá na imprensa do Infomoney, né? Então, bem interessante assim, porque mostra que a nossa análise tem sim uma utilidade muito boa, tá? Agora vamos para o vídeo e no finalzinho a gente vai fazer outro comentário. Vamos ver a taxa média. Taxa média desse ano 3,57. Então compara com a sua, compara com as últimas compras, compara com a sua taxa média e procure estar acima da taxa média do ano. Esse é um bom uso, esse é um bom uso da estatística, certo? Preço médio do IPCA 26, olha aqui, ó, 2.943. Ele está nisso, ele está girando nisso. Quer dizer, a gente tem que dar um tempo agora para ele render pelo tempo. 2 anos a gente já vai ver a diferença. No ano que vem o patamar vai ser outro, em 2023 vai ser outro, em 2021 a casa é 2.900 e poucos reais, certo? Deixei ainda assim o Q3 de taxa. O Q3 seriam aquelas taxas assim realmente muito boas. E para esse ano uma taxa muito boa é acima de 3,8 e um preço abaixo de. Aqui o preço é ao contrário, tá, pessoal? O Q3, por isso que eu coloquei o Q3 entre aspas, porque não é o Q3, é o Q1, tá? Mas só para ficar fácil de entender, de o Q3 ser o melhor, certo? O mais interessante para carregar no longo prazo, o Q3 de preço seria abaixo de R$ 2.925, certo? Houve oportunidades assim? Houve. Olha aqui, ó, começo do mês, ó. Olha aqui, ó, 6, 8, 9, 10, todos abaixo de R$ 2.925. Olha aí, pessoal, olha aí que informação legal, né? Mas vamos fazer um bom uso da estatística, certo? Isso aqui é para longo prazo, para avaliar se o seu momento foi bom ou não, foi interessante ou não. Sabendo que no curto prazo, com as tensões que nós estamos vivendo, tudo isso pode virar 180 graus da noite para o dia, tá? A melhor taxa, a pior taxa no ano, o melhor preço e o pior preço. Lembrando que o pior preço, pessoal, é o pior preço até o dia 24 de setembro de 2021. A planilha começa no dia 4 de janeiro, olha ali, tá? Aqui em cima. Então, pessoal, é o pior preço esse ano, mas com certeza esse patamar vai ser diferente ano que vem, certo? E o dado mais interessante, que vai ser o nosso foco dessa análise estatística, vai ser o delta de preço, pessoal, no ano.
o delta de preço no ano, certo? E isso aqui nos ajuda, eu vou deixar no final uma tabela com todos os títulos, nos ajuda, menos o Tesouro Selic, tá? Porque o Tesouro Selic, como a marcação a mercado nele é muito, o efeito é muito tênue, a gente não vai considerar, tá? Então, essa oscilação de preço, ela é tanto para bom quanto para ruim, né? Em que sentido? Para bom, se você comprou no menor preço, você pode esperar essa oscilação para cima, e se você comprou no pior preço, essa oscilação é de prejuízo, tá? Mas ele nos ajuda a escolher o título, certo? Por quê? Porque se eu quero um título mais rentável, eu vou esperar uma oscilação de preço maior, mas ele vai ter um risco maior também. E aí, quanto maior a oscilação, maior o risco, mas maiores os ganhos potenciais, certo? E o ganho potencial, ele é potencial aonde? No curto e no médio prazo, mas no longo prazo ele é certo, tá? Tem que também observar todos os ângulos dessa questão, certo? Para o longo prazo, o título que oscila mais hoje, ele é mais interessante para o longo prazo, tá? Vamos ver o Tesouro IPCA 35, pessoal. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Aumentou um pouquinho só o prazo. Olha o que aconteceu com a oscilação de preço. Pulou de 5% para 13%, certo? 1.800 para 2.100 é uma oscilação de 13%, tá? Vejam aqui o intervalo de taxas. A pior taxa 3,5, a melhor 4,95. Isso aqui é a taxa de abertura, porque são os dados que estão disponíveis, certo? O Tesouro não disponibiliza as taxas que aconteceram dentro do dia, certo? Nem naquelas remarcações que eles fazem, tá? E a taxa média 4,12. Olha aí, pessoal, a gente está beirando 5% e a taxa média do ano está em 4,12. Óbvio. Se você consegue ter aí a sua carteira de IPCA 35 acima de 4,12, parabéns. É isso aí, você será recompensado no longo prazo, não tenha dúvida disso, certo? Agora o IPCA 45, pessoal, olha aqui a oscilação dele, 32%. Isso aqui traz uma noção do risco dele de curto prazo, muito forte, muito intenso. Mas de longo prazo, pessoal, a questão é completamente diferente, tá? E a taxa média é a mesma, certo? Hoje em dia, isso vem assim há muitas semanas já, né? Porque a gente está observando um ciclo de alta nas taxas. Então, tá muito fácil de comprar no melhor quartil de taxa e no melhor quartil de preço. Esse aqui em particular, então, abaixo de R$ 1.300. Olha aí, pessoal. Só que é longo prazo, né? Tem que chamar atenção para isso, tem que bater nessa tecla. Não é para comprar e 6 meses depois fazer vídeo e dizer que vendeu. Não, é longo prazo. Pré-24, pessoal. Pré-24, aqui 6%. Olha aí, ó. Uma oscilação mais curtinha, parecida com a do IPCA 26, que foi 5%. Pré-24 aí com uma oscilação menor. O que explica isso? Afinal de contas, ele é pré. O prazo dele é muito curto. É o mais curto que a gente tem. Então tá aí. Olha só a taxa média do ano, apenas 8,3, né? O papel aí teve várias vezes acima de 10%. Não tem muito o que comentar, né? Agora vamos passar para o pré-26, pessoal, para vocês verem o que aconteceu com a oscilação de preço. Olha aí, pessoal, 13%. Praticamente a mesma oscilação do IPCA 35. No pré-26, percebam como o pré-fixado com um prazo curtinho, compara ele com o IPCA 26, vou colocar na tela. É 13 contra 5. Olha o que o pré-fixado oscila, pessoal. Então assim, ó, vendo a oscilação de preço no ano, a gente já tem uma informação muito importante. Olha só, no mesmo prazo, quer risco, é o pré-26. Quer uma tranquilidade, quer uma oscilação menor relativamente, IPCA 26. Certo? Olha aí que informação bacana, que informação importante. Agora vamos para o pré-31 e segure-se na cadeira. 27%, pessoal. 27% de oscilação de preço, certo? E olha aqui no IPCA 45, 32%, muito parecido. Eu não esperava uma oscilação de preço quase da magnitude do IPCA mais longo principal, tá? Não esperava, olha aí, ó, 27 versus 32, muito parecido. Vejam
como esse prefixado oscila intensamente. Agora, não sei se todos se lembram quando foi aventado, né? Acho que isso aí foi meados de 2019 ou finalzinho de 18, que o Tesouro estava querendo lançar um prefixado de 20 anos, e esse prefixado com certeza seria com juros semestrais, certo? Porque senão o Tesouro não conseguiria se financiar, porque se fosse um prefixado principal de 20 anos, é capaz dele valer 100 pila hoje para ser 1.000 daqui a 20 anos, né? Então, pessoal, esse prefixado de 20 anos, né? Mesmo com juros, eu fico imaginando o que ele não oscilaria ou oscilaria nos momentos de maior tensão. Eu acho que o Tesouro abandonou essa ideia, tá? Mas fica a pergunta, quanto que seria essa oscilação? Será que seria de 50%? É bem possível. IPCA 30 com juros, pessoal, olha aqui, ó. A gente aumenta só um pouquinho o prazo no IPCA, olha aqui, ó, ele vai para casa dos 13% de oscilação de preço. Que loucura, né? Bom, taxa média 3,9, ele está bem acima de 4,5 nos últimos dias. Super tranquilo de melhorar sua taxa, não? IPCA 40, vamos subir aqui um pouquinho, 14%. Aí nos IPCAs com juros, pessoal, nós temos um leve aumento dessa oscilação de preço conforme o prazo aumenta muito mais. Então mostra a filosofia do investimento, né? É para receber renda e ficar mais estável possível. Claro, nessa casa mais alta aqui de variação, mas olha só, 13, 2030, 14, 2040 e o 55, 15. Não aumenta tanto assim a oscilação de preço, mas o prazo aumenta muito, né? Então, bom, voltando aqui para o 40, que oscilou 14% no preço, olha aí, ó, taxa média 4,2 esse ano, o papel bateu 4,9 na última sexta-feira, né? Então, sim, tá muito interessante de comprar para longo prazo. Eu sempre falei isso também. A gente usa a estatística, pessoal, olhando o longo prazo, certo? Vai fazer isso aqui para olhar curto prazo, vai dar erro, porque a estatística não adivinha futuro. E o 2055, pessoal, melhor taxa aí na abertura foi 5%, mas a gente sabe que teve um pouquinho mais alto no intraday. A gente sabe também que o IPCA 40 até tem em vídeo anterior, eu tenho essa tabela que eu mostro, que foi à tarde aí de um certo dia, em que o IPCA 40 atingiu 5,01 e o 55 atingiu 5,06. Bom, mas tá muito perto disso, olha aqui, ó, 4,99 no dia 9, 4,98 no dia 24, 4,94 no dia 20, quer dizer... Bom, então, pessoal, 18 minutos, vamos passar aí para a parte da opinião, eu vou deixar a tela final, só fazendo aqui ligeiras considerações, tá? Quanto mais aumenta o prazo, mais o delta de preço aumenta em todos os tipos de papel, prefixados, IPCAs com juros, IPCAs principais. Os prefixados oscilam muito mais que o IPCA com juros de mesmo prazo. Então vamos comparar pré-26, 13%, IPCA 26, 5% de oscilação de preço. E pré-31, 27% de oscilação de preço. IPCA 30 com juros, 13%. Os IPCAs com juros oscilam mais que os IPCAs principais conforme o prazo, né? Oscilam mais que o 26, oscilam na casa do 35, oscilam bem menos que o 45. E todos eles, apesar de prazos muito diferentes, têm aí um delta de preço muito parecido, mostrando que realmente são papéis mais estáveis dentro dessa realidade aqui, tá? Então, pessoal, não vou repetir as considerações sobre as diferenças entre prazos, entre tipos de título e tal, mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Uma coisa que está bem claro aqui é o seguinte. O menor risco é o que tenha o menor delta. Logo, é o IPCA 26, menos arriscado, inclusive, que o pré-24, que tem menor prazo. Vejam que interessante isso aí. É muito bom de saber isso aí. E quanto maior o delta, maior o risco. Qual é o maior de todos? IPCA 45. E depois, pré-31 com juros, por incrível que pareça, né? Um título que paga juros ter um delta de preço tão grande assim. Mas, contra dados, contra números, não há argumentos, certo? Então, é ele.
Bom, pessoal, e aí? Risco e qual é o retorno? O retorno são aquelas taxas do Tesouro Direto. Quando a gente vai ver assim, o IPCA 26 a 4,6, 4,7, vai ver o IPCA 35 a 4,9, 45 também, IPCA 30 com juros a 4,8, aproximadamente, né, pessoal? O 40 a 4,9 e o 55 a 5, né? Pré-24 aí na casa dos 10, o 26 dos 10,5 e o 31 de 10,5 a 11,2. É esse o retorno, certo? Só que lembrando que o retorno dos prefixados é sem inflação. O retorno dos IPCAs tem que somar a inflação média até o vencimento do papel, tá? Então, pessoal, qual é a moral? Então, assim, ó, essa é a pergunta que os analistas fazem. Vale a pena eu correr um risco de oscilação de 32% para ter um retorno de 4,9, se eu posso ter um retorno de 4,6, ou 4,5, ou 4,7, não importa, essa é a casa, entendeu? E ter um delta de preço só de 5%, essa é a pergunta que eles fazem, entendeu? Então assim, ó, se eu vou me arriscar de ter uma oscilação de preço de 5% e eu vou ganhar 4,5%, mas para eu ganhar 4,9 que seja, essa oscilação de preço tem que pular para 32%, eles não vão para o título que pula, eles vão para o título que fica mais restrito na oscilação, certo? Porque o retorno vai ser muito parecido. Claro, vai ser um pouquinho menor, a gente está falando de 30 ou 40 points base, ou 0,3, 0,4%, tá? Isso é muito pouco para uma magnitude, porque vejam só, o delta de preço quase triplica do 26 para o 35 e aumenta 6 vezes do 26 para o 45, certo? Quase triplica do 26 para o 30 com juros, fica meio parecido, ok? Tá? Com o pré-24 não se justifica, com o pré-26 menos ainda, porque quase triplica, e o pré-31 aumenta aí mais de 5 vezes. Então realmente o IPCA 26 é o melhor concorrente nessa relação risco-retorno. Ele tem o risco de delta de preço, sim, que é a marcação a mercado, mas ele é o que dá o retorno mais interessante, porque o retorno dele é muito parecido para um delta de preço que, olha só, pessoal, quantos títulos ficam com um dígito só no delta de preço? Só o IPCA 26 e o pré-24. Todos os outros têm 2 dígitos de oscilação. Quer dizer, é muito delta de preço. Isso é muito desgastante para o psicológico do investidor. Por isso que eles tentam fazer uma recomendação mais abrangente possível, para incluir tanto investidores experientes quanto novatos, certo? Então, pessoal, falei bastante, é bastante conteúdo, certo? Mas eu acho que é um conteúdo assim muito forte, muito bacana da gente estudar, parar, pensar e entender bem, certo? E acompanhar essas oscilações, acompanhar aqui o nosso canal. A gente sempre procura tá trazendo aí análises estatísticas diferenciadas, que são depois seguidas por outros canais, e isso muito me honra. E é isso, pessoal. Vamos planejar bem os nossos investimentos, certo? Com mais esse pedacinho aí de conhecimento para embasar bem as nossas escolhas. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.